Eu sou a Rita Rubal Rosa e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Chegados a sábado, é dia do nosso episódio longo que olha para o tema económico que se destacou esta semana. Desta vez, fugimos um bocadinho à regra e olhamos para o Europeu de Futebol que começou ontem, sexta-feira, com um jogo entre a Alemanha e a Escócia. E se à primeira vista o futebol parece estar longe da economia, não é de todo esse o caso, pois este é um desporto que move muitos milhões de euros. E o Campeonato Europeu não é exceção. Por isso, temos connosco Gonçalo Almeida, jornalista do Expresso. Olá, Gonçalo. Olá, Rita. Muito obrigado pelo convite. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Já que estamos a falar nos milhões do euro e do futebol, quantos milhões é que a organização, que é a UEFA, prevê fazer em receitas com todo o evento? Portanto, a UEFA prevê que esta edição do Europeu seja a que mais receitas vai gerar. No total, espera-se cerca de 2,5 mil milhões de euros em receitas, o que é um valor bastante acima das últimas duas edições dos europeus de futebol. Por exemplo, no Euro de 2020, as receitas geradas foram cerca de 1,9 mil milhões e do Euro de 2016, quando Portugal venceu, foram um bocadinho mais, cerca de 2 mil milhões, desculpa, assim é que é. E, portanto, este europeu de 2024 vai gerar cerca de 2,5 mil milhões, o que será um recorde. Depois, a UEFA prevê gastar também cerca de 650 milhões, é a despesa que a UEFA prevê, que também é um bocadinho menor face à das edições passadas, o que significa que o lucro, se estes números baterem certo, o lucro andará em torno de 1,7 mil milhões de euros, Okay. que é um número bastante grande para uma competição deste tamanho. Certo. E de onde é que vêm essas receitas? Mais de metade destas receitas dizem respeito aos direitos de transmissão, portanto, os acordos com as estações de televisão para transmitir os jogos do europeu. Depois, há uma parte mais pequena relacionada com os direitos comerciais, se bem que, quando questionamos a UEFA sobre o número exato que os patrocinadores oficiais pagaram à UEFA, o organismo não nos identificou esse número, mas as estimativas apontam para cerca de 500 milhões de euros. Neste ponto, há aqui uma pequena curiosidade, porque na lista de patrocinadores oficiais deste Europeu de Futebol, mais de metade, 61%, são empresas fora da Europa. Portanto, são empresas estrangeiras, e deste montante, 30% são chinesas. Pois, eu reparei que estava lá um AliExpress e coisas assim de... Por exemplo, sim. E há uma empresa que é a BYD, que é uma empresa fabricante de veículos elétricos e que está a tentar entrar em força na Europa, e o timing é curioso, porque ao mesmo tempo que a Comissão Europeia anuncia novas taxas para os carros, para a importação de veículos elétricos chineses, temos uma dessas empresas a ser a patrocinadora oficial de um evento desta dimensão, como será o Europeu de Futebol. Certo, e ainda por cima numa altura que se fala muito ainda das guerras comerciais, ou não guerras comerciais, das tensões comerciais entre a Europa e a China, Estados Unidos e China, não é? Acaba por ser interessante a UEFA aceitar também esses patrocínios dessas empresas e ser tão com uma percentagem tão elevada de empresas, como tu estavas a referir. Exato. E já agora, a nível de bilhetes, quanto é que os bilhetes representam nas receitas totais? Essa conta é sempre um bocadinho difícil de fazer. No total, aquilo que sabemos é que no total serão vendidos 2,7 milhões de bilhetes serão 51 jogos. Estava aqui agora
a verificar a minha cábula, serão 51 jogos e são vendidos 2,7 milhões de bilhetes. As contas ao lucro, às receitas que tudo isto vai gerar, são mais difíceis de fazer, porque muitos dos bilhetes serão oferecidos, depois os preços oscilam entre, por exemplo, os 50 euros e vão até aos 2.000 euros. Portanto, as estimativas apontam para os 70 milhões de euros em receitas com a bilheteira, mas este número pode sempre variar, é mais incerto, digamos assim. Acaba por ser uma percentagem até pequena, não é? Das receitas totais mesmo que chegue a esses 70 milhões, acaba por ser uma percentagem pequenina no total das receitas da competição. E no caso das seleções, quanto é que vão receber da UEFA? Aí as contas já são mais pormenorizadas. Aí as contas são bastante claras. Portanto, no total, os prémios são de 331 milhões de euros. Portanto, as 24 será distribuído este montante pelas 24 seleções em prova, sendo que, obviamente, consoante a prestação de cada seleção, os prémios também vão oscilar. Só por participar nesta fase final do torneio, cada seleção leva para casa logo mais de 9 milhões de euros. Ou seja, só por ser qualificado para esta fase final, são estes 9 milhões de euros. Por exemplo, a Alemanha, que é o país que está a receber este torneio, enquanto organizador não teve sequer de se qualificar, portanto eram logo 9 milhões de euros que a Federação de Futebol Alemã iria arrecadar. Depois, o prémio varia de jogo para jogo. Por exemplo, dentro da fase de grupos, por cada vitória, cada seleção recebe 1 milhão. Se for um empate, são 500 mil euros, divididos pelas duas seleções, e depois os prémios vão sempre somando à conta total. Por exemplo, para ir à final são 5 milhões e a equipa que ganhar a final ganha 8 milhões de euros. Portanto, nada mal. Exato. Vamos fazer aqui uma espécie de jogo. Vamos imaginar que Portugal, isto vai ser muito duvidoso o que eu vou dizer, mas vamos imaginar que a seleção faz um campeonato perfeito. Vitórias na fase de grupos, vitórias nos jogos seguintes, chega à final, ganha a final. Quanto é que nós ganharíamos? Portanto, nós não, a seleção. A seleção, exatamente. Portanto, se a seleção ganhar o europeu de forma invicta, ganha 28 milhões de euros em prémios. É este o prémio acumulado se uma seleção vencer todos os jogos desta fase final. Como também nós estamos habituados a sofrer um bocadinho e, por exemplo, olhando para o último europeu que ganhámos em 2016, logo com 3 empates na fase de grupos, portanto, se eu fiz aqui até esses cálculos, por exemplo, se Portugal repetisse exatamente a mesma trajetória desse europeu em 2016, exatamente com os mesmos resultados, ganharia 17 milhões e meio, um número um bocadinho abaixo, mas ainda assim uma boa quantia, claro, para a seleção. Mas pelo bem da seleção e dos nossos corações era melhor ganhar 28 milhões de euros. É isso, sim. Se calhar, isso aí era o ideal. Era logo 28 milhões. Se o Roberto Martínez nos estiver a ouvir, se calhar poderia ser uma boa ideia. Não fazer sofrer os portugueses como é costume. Exato. Regressando aqui à Alemanha, que é a seleção anfitriã, que impacto é que este evento pode ter na maior economia europeia? Sim. Existe de facto um grande entusiasmo. Aliás, basta ver todos os vídeos e todas as reportagens que estão a ser feitas neste pré-europeu para perceber que existe já um grande entusiasmo em torno do torneio e existem milhares de turistas que já estão na Alemanha para acompanhar as suas respectivas seleções. Quanto ao impacto que terá na economia, as estimativas apontam para que seja um impacto reduzido, para que não tenha assim um impacto significativo nas contas, numa economia que tem sofrido ligeiramente para conseguir crescer. No ano passado, o crescimento da economia alemã
foi de 0,3%. Este ano a Comissão Europeia aponta que o número será semelhante, e os especialistas dizem de facto que, por norma, grandes competições como esta depois não se refletem economicamente, até porque, apesar de existirem muitos gastos naturais durante este mês, aquilo que diz é que também as pessoas poupam noutras coisas, ou seja, gastam muito dinheiro em todas as atividades relacionadas com o europeu de futebol, mas depois não gastam em tudo o resto, não é? Porque o dinheiro não esticará, e então as pessoas acabam por fazer essa escolha. De facto, será, como já também disse a agência de turismo alemã, será um ano fantástico para o turismo, provavelmente vai bater recordes graças a este mês, mas de facto, contas feitas, o impacto económico não se espera que seja assim tão grande quanto isso. No país, pelo menos não, mas se calhar nas empresas locais, perto dos jogos, sim. E por aí se calhar já sentirão mais facilmente esse impacto económico. Exato, todo o dinheiro que gira em torno do europeu, hotéis, restaurantes, todo o setor do turismo, muito provavelmente vai beneficiar imenso com este mês cheio de turistas. As marcas de cerveja devem estar também certamente muito contentes, mas de facto depois, no final, no global do ano, provavelmente o impacto não será muito significativo. Gonçalo, muito obrigada pelo teu contributo. Foi mais uma conversa aqui no nosso podcast Economia Dia a Dia. Antes de ir embora, e já que falámos do Campeonato Europeu, convido a ouvir o mais recente episódio do podcast Retratos do Euro, focado no selecionador nacional Roberto Martínez. A sonoplastia deste episódio ficou a cargo de Tomás Delfim e João Martins. Obrigado aos dois. Assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para rrrosa@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.